Olá, seja bem-vindo então à nossa primeira aula desse curso. Se você ainda não assistiu os vídeos de orientação que está aqui em cima, corre lá, assista porque é muito importante. É importante porque nós vamos pegar alguns conteúdos que eu citei nesse curso para explanar nessa aula, tá legal? Então se você quer aprender rápido e de verdade, a primeira dica é essa: siga as orientações desse curso. Para isso, assista as orientações e vamos começar a aula. Vamos lá? Então a ideia é que esse curso seja muito prático, muito rápido, para que você aprenda de verdade e de forma rápida também. Então um curso rápido para te ensinar a aprender rápido. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro segredo. O que nós vamos fazer nesse primeiro segredo? Tiago, você vai entregar logo de cara o primeiro segredo? Vou, rápido e sem enrolação. E essa é a promessa desse curso. Gente, o primeiro segredo é a gente entender como a gente aprende. O que acontece? O que é aprendizado? Quando nós falamos, eu aprendo, eu tenho dificuldade de aprender, eu estudo e não aprendo. O que está acontecendo dentro dessa cachola? O que está acontecendo dentro dessa cabeça que você não consegue aprender? Vamos ver? Então, o primeiro segredo é, repete aí, descobrir como você aprende. Como aprendo. Primeira coisa que você precisa descobrir é isso. Como você aprende? O que é o aprendizado em si? Vamos lá? Vamos então para esse segredo? Para isso eu vou pegar aqui o meu colega de trabalho. Aqui, pronto. Senhor cérebro. Esse aqui é um cérebro mais ou menos só para caráter de curiosidade de vocês, de tamanho normal. Não se preocupe, eu não vou dar uma aula de neurociência para vocês. Esse não é o objetivo desse curso. Mas eu quero que vocês entendam que quando Deus criou esse cérebro, Ele criou de forma estratégica para que ele aprendesse cada vez mais e mais. Olha só, você já deve ter ouvido falar que 10% do nosso cérebro é apenas o que nós utilizamos de toda essa massa aqui. Mas o primeiro segredo é que isso é mentira. Isso mesmo. Vou contestar todas as realidades que você já deve ter ouvido aí na sua vida. Mas isso é mentira. E por que eu estou falando para você que isso é mentira? Porque nós usamos 100% de toda a nossa massa cerebral. Isso mesmo. E como que eu não aprendo, Thiago? E qual que é a diferença do cérebro da pessoa que aprende para mim que não estou aprendendo? Por que eu sou burro? Vamos falar sobre burrice nos próximos módulos. Mas aguarda aí. Isso é um outro assunto para um outro módulo. Mas aguarda aí. Eu falei de propósito essa palavra. Eu sei que você já ouviu isso muito e que talvez você repita isso constantemente na sua cabeça. Que você é burro, que você é burro, que você é burro. Mas olha só. A diferença do cérebro de uma pessoa que aprende para uma pessoa que não aprende nada, sabe qual é? Nenhuma. Isso mesmo. A não ser que essa pessoa ela tenha, por exemplo, Alzheimer, ela tenha uma doença que degenere esse cérebro. Mas o problema dessa pessoa não vai ser só a aprendizagem. Vai ser outras coisas correlacionadas, inclusive problemas físicos e de saúde, que vão dificultar ela de aprender, tá ok? Mas então por que não aprendo, Thiago? Se o meu cérebro é igual ao cérebro de uma pessoa que aprende normal. Porque embora nós usamos 100% da massa, nós não usamos 100% da capacidade. Vou fazer um paralelo para você entender isso como um motor de carro, tá ok? E como que é esse paralelo? Como que é essa metáfora? Imagina que seu cérebro é um motor de carro e você está num carro super potente. Isso mesmo. Você está num carro que ele vai a 300 por hora em 10 segundos. É possível isso? Não sei. Para falar a verdade, eu não entendo muito de automobilismo. Mas imagine que você está dentro de um carro super potente que vai a 300 por hora em 10 segundos. Esse é seu cérebro. Ele tem essa capacidade de arranque, de velocidade, de força, de potência. Só que quando você está andando na cidade, principalmente dentro do seu bairro, as placas de sinalização daquele local, elas sinalizam que ali você pode andar a 60 ou a 50 ou até mesmo a 30 por hora. E aí o que você faz? Tira o pé do acelerador, o carro diminui a potência e você usa ele normalmente dentro dessa velocidade. Tiago, o que isso tem a ver com a minha aprendizagem? Presta atenção. O motor desse carro, ele tem uma potência em cavalos, em peças, em torque muito grande ao ponto de fazer com que esse cérebro aprenda. Aliás, fazer com que esse motor acelere rápido,
né? Ganhe potência rápido e mantenha uma velocidade altíssima, de 300 por hora. Mas você não usa isso. Mas e quando você está a 30 por hora? Você está usando 100% do motor? Está. E quando você está a 300 por hora, você está usando 100% do motor? Está também. Então, a gente usa 100% do nosso motor sempre. Sempre usamos 100% dessa máquina chamada cérebro. E por que nós não chegamos nos 300 por hora do cérebro? Porque existem placas de sinalização no nosso dia a dia que falam o quê? Tiago, você não consegue. Tiago, você é burro. Tiago, você é incapaz. Tiago, a sua família inteira não teve formação, não conseguiu passar. Quem é você para passar? Isso já é genético, já está no seu sangue. Essas são placas de sinalização que bloqueiam seu cérebro de aprender. Mas existem outras placas que impedem você de aprender, que também são placas de sinalização. Essas placas, eu vou usar a metáfora aqui das placas, mas essas placas muitas vezes são o método de ensino, a maneira como você aprende, a maneira como você estuda, a maneira como você conhece o seu cérebro, o seu aprendizado. Então, olha só, é muito importante que você conheça seu cérebro, que você saiba como ele funciona, para que você aprenda a dominar essa máquina. Então, primeira coisa, tenha autoconhecimento, se conheça, saiba que você é capaz, conheça o seu potencial, conheça o potencial dessa máquina, entenda que o seu cérebro não é diferente do cérebro de um grande artista ou de um grande programador como o Bill Gates, como um grande empresário, né, como o Bill Gates, como um cientista como Freud. Não, seu cérebro não é diferente. A diferença é que essas pessoas aprenderam como usar a máquina delas, como usar o cérebro, eles aprenderam a dirigir. E mais, eles aprenderam qual a via certa para chegar naquela velocidade. Não é qualquer rua que você pode correr a 300 por hora. Qual é a via certa? Qual é o momento certo de fazer isso? E como que eu piloto essa máquina para isso? Não é o jeito de pilotar dentro de um bairro. Existem outros cuidados. E é isso que você vai aprender nos próximos módulos desse curso. Mas, nesse curso eu quero que você tenha ciência. Você precisa conhecer essa máquina, precisa ir mais a fundo, precisa entender como ela funciona para que você aprenda de verdade. Para você ter uma ideia, eu vou te dar um spoiler aqui sobre algo ainda mais profundo, um conhecimento ainda mais profundo sobre o seu cérebro. O cérebro ele é formado, hoje sabemos que mais ou menos 80 milhões de neurônios. 80 milhões de neurônios. Sabe o computador que você usa na sua casa? Ou o celular que você está vendo eu agora dando essa aula, ou no computador? Pois é, todo sistema de informática hoje usa dois algoritmos, nós chamamos de sistema binário, que é o 0 e o 1. Lembra daquela tela de computador que aparece, por exemplo, no filme Matrix? Com vários 01, 01, 01, um código enorme formado apenas de zeros e uns. Aí, oscilando a sequência deles, forma-se o código. Pois é, aquele 0 e 1, ele dá origem a tudo que você vê, inclusive esse vídeo, no mundo virtual, certo? E eles são apenas dois números. É como se fosse, não é isso, mas é como se fosse dois neurônios específicos da sua cabeça. Se você tivesse apenas dois neurônios que se comunicassem como o 0 e 1 se comunica na rede de internet, você já seria capaz de fazer tudo o que a internet faz, de gravar tudo que a internet tem. Olha só o potencial dessa máquina. Imagina agora com 80 milhões de neurônios. Imagina mais, imagina que um neurônio ele pode fazer de uma conexão até 10 mil conexões. Pois é, então conheça essa máquina para que você administre ela. Mas eu vou te ajudar a conhecer essa máquina com dicas mais abaixo. Vamos seguir para o próximo módulo? Então vamos lá, te aguardo no módulo 2.